Sou José Laércio Rodrigues da Silva Júnior, nome de turma, qual eu cumprimento extensivos aos demais componentes da mesa. Caros colegas, estimados pais, convidados aqui presentes, boa noite. Inevitável nervosismo neste momento, diante dos melhores e maiores oradores que pudemos conhecer, nossos pais, que nos guiaram até o dia de hoje. Em especial, a vida nos deu também a oportunidade de conhecer outros maiores oradores, nossos mestres bem representados. Colegas, ao observarmos cada pessoa que veio nos prestigiar, chegaremos à conclusão de que não há contentamento maior do que aquele sentimento quando proporcionamos alegria aos outros. O princípio da imensurável satisfação que hoje sentimos deu-se através dos nossos sonhos. Demos os primeiros passos em direção à vitória que comemoramos, motivados pelo desejo de vencer. Nada nos foi fácil, aliás, não há conquistas fáceis. As estradas sinuosas da trajetória acadêmica verdadeiramente mantiveram-nos no caminho certo. O profissional, em qualquer ofício, alcançará o triunfo a partir de um espírito tenaz, forte e obstinado. E nós nos revestimos deste espírito. Nos registros acerca de Esculápio, o deus da medicina e da cura da mitologia greco-romana, deparamos-nos com um conselho: se anseias conhecer o homem e penetrar na trágica grandeza do seu destino, então torna-te médico. Predestinação não é uma questão de sorte, mas sim de escolha. Não é uma coisa que se espera, mas que se busca. E nós escolhemos e buscamos ser médicos. É chegado o grande dia. Descrevo aos senhores, neste momento tão especial, a trajetória que cada um de nós venceu com demasiado sacrifício, empenho e dedicação. Vencemos o percurso da primeira etapa, sem nos esquecer de que quando encontrarmos o nosso caminho, precisamos ter coragem suficiente para dar passos largos. As decepções, derrotas e desânimos foram ferramentas que Deus utilizou para que tivéssemos uma visão da estrada e para que entendêssemos que uma visão sem ação é somente um sonho. Uma ação sem visão é um passatempo, e uma visão com ação pode transformar o mundo. Ao olharmos cada um de nós formandos para trás, através dos nossos retrovisores da história, delinearemos o árduo e longo percurso vencido. Em diversos momentos, achamos que ele jamais chegaria ao fim. Permanecerão em nossas memórias os mais variados lugares pelos quais passamos, e, igualmente, o quanto foi difícil superar os obstáculos. No entanto, lembre-se, a viagem do campo imaginário não demorou muito, e tal como um piscar de olhos, alcançou a chegada à nossa graduação no curso de medicina. E ao depararmos com o início da nossa carreira profissional, os mesmos olhos que viram o tempo vencer se enchem de lágrimas ao enxergarem o quanto fomos capazes de construir uma bela narrativa que genuinamente descreve a nossa vida acadêmica. Recebi a sublime incumbência como orador da turma de descrever tempos tão ímpares, e sendo um inusitado encargo, procurei realizá-lo da maneira mais objetiva possível, sem deixar de rememorar episódios que, a bem da verdade, foram distinguidos dentre diversificadas e boas lembranças, por igual, trazendo em nossos mais particulares registros. Há exatos 6 anos, quis Deus que o nosso nome estivesse estampado na lista de aprovados no sonhado curso de medicina. Naquele instante, vencíamos um acirrado processo seletivo. Não acreditávamos no que víamos. Nossos corações eram pequenos para suportar a tamanha emoção, e o sentimento que estava engasgado pôde então ser externado com enorme contentamento. Verdadeira explosão de felicidade. Choros, gritos que ecoavam parede a parede, demonstrando a alegria, era mais que evidente. As diversas ligações que recebemos, parabenizando-nos, eram sobremaneira por demais gratificantes. Naquele momento, todos festejavam, nossos pais, irmãos, familiares,
familiares e amigos e outras tantas pessoas que se fizeram parte da concretização do nosso sonho, como, por exemplo, professores e funcionários das instituições que estudávamos. Como foi bom vivenciar aquela experiência única e fundamental, eis que havíamos, muitos de nós, convividos de perto com as derrotas inerentes às tentativas para alcançarmos as realizações do que buscávamos. Para exemplificar esse período, cito Aristóteles, que nos deixou dito: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Eu e muitos dos colegas amargamos incontáveis tropeços para comemorarmos aquela vitória que, ao meu ver, Deus, na sua infinita sabedoria, nos demonstrava, por intermédio das angústias sofridas, o quanto precisávamos melhorar, crescer e, por conseguinte, receber a esplêndida vitória que estava por vir. O apropriado é que, na hora certa, ao tempo de Deus, quis o Criador que jovens, homens e mulheres, das mais variadas localidades deste país, com costumes, sotaques, personalidades distintas, compusessem uma turma que, na sua essência, sempre foi dessa. Inebriados pelo sentimento do novo, iniciamos a nova rotina em comum. Lembro, com riqueza de detalhe, dos primeiros períodos na faculdade, quando cada dia, sem dúvida, era a realização de um sonho, de um interior e individualizada aspiração. Tudo se apresentava como novo, de modo intenso e dinâmico. Passada a euforia, inevitavelmente, as durezas do itinerário despontavam no horizonte, evidenciando e bem próximo. Mantivemos-nos, sem desvio, a atenção voltada pela busca incessante de novos conhecimentos, oportunidades, destrezas e edificações de uma ética condizente com a profissão que escolhemos. Prioridade que nos acompanharão por toda a nossa carreira profissional. A cada semestre que passava, deparávamos com conteúdo cada vez mais extensos e, somado às dificuldades que aumentavam, se contrapunham às indignações. Assim o sendo, percebemos que estávamos adentrando em um mundo complexo e bem diferente, do qual, para compreendê-lo, deveríamos utilizar um vocabulário peculiar e perceber a maneira única, excepcional e divina que há verdadeiramente em cuidar da vida humana. Seguramente, hoje, colegas, não somos mais os mesmos. As aflições e dores que cercam a humanidade, nós a vimos de perto. Os desafios estavam apenas começando. Em pouco tempo sobreveio-nos a vontade do primeiro contato com os pacientes. Queríamos vê-los, tocá-los, questioná-los, examiná-los e conversá-los com eles longamente. As descobertas de novas habilidades era genial, e conseguir detectar qualquer tipo de alteração no som do coração e do pulmão gerava um prazer indescritível. As presenças em centros cirúrgicos, nas enfermarias e ambulatórios, davam-nos a certeza que estávamos no caminho certo. Muitas das vezes não conseguíamos separar as histórias colhidas do lado profissional e, imaturamente, as levávamos para casa, compartilhando-as com as pessoas que nos cercavam. E digo a todos os senhores que tinham muitas alegrias ou sofríamos juntos com os pacientes e familiares, pois no mesmo corredor onde nos alegrávamos com a melhoria de um paciente, com a cura de uma doença de difícil controle, com a chegada de uma nova vida, chorávamos quando perdíamos crianças. Essa dicotomia estará incorporada ao nosso dia a dia. Afinal, esse é o estilo de vida que escolhemos como profissionais. Com o avançar do curso, percebíamos que quanto mais estudávamos, menos sabíamos e quanto tínhamos a aprender. A sede pelo conhecimento só aumentava e as longas horas de estudos já não eram mais suficientes para saciá-la. Sem contar que logo vieram as inúmeras noites em claros, os grupos de estudos, as crises de ansiedade e os questionamentos. Quantas vezes nos perguntamos se era isso mesmo que queríamos para as nossas vidas? Se nossa escolha havia sido acertada, que responda a essa indagação o quinto e o sexto período. Períodos esses que eram bastante evidente e comum encontrar colegas dormindo em sala de aula, pelas seguidas provas, pela carga horária extenuante e por todo o sacrifício que estávamos fazendo.
A superação das dificuldades por todos nós foi obtida através de uma força singular e motivadora, a chegada do dia em que nos tornaríamos médicos. Ontem, estudantes de medicina, hoje, médicos, e ao olharmos o agora, nada temos a pedir, mas tão somente a agradecer. Agradecer em especial aos nossos pais e cônjuges, fizeram-se nossos fiéis guardiões, iluminando tanto caminho, iluminamos tantos momentos de cansaço e obscuridade da alma, com afeto e dedicação, para que permanecêssemos firmes em nosso propósito, sem medo e repletos de esperança. Eu gostaria de pedir aos pais dos formandos que se coloquem de pé. O nosso muito obrigado a vocês, maravilhosos seres que se doaram por inteiro, renunciaram aos seus sonhos para que pudéssemos realizar os nossos. Recebam os nossos aplausos como forma de expressarmos diante de todos a gratidão que levaremos conosco para toda a vida. Saibam que seus esforços foram decisivos para que essa noite inesquecível se concretizasse. E por mais que procuremos uma forma verbal para nos expressarmos, jamais conseguimos traduzir em palavras a nossa gratidão. Amamos vocês, pois como escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade, se você sabe explicar o que sente, não ama, pois o amor foge de todas as explicações possíveis. Pais, sentados, por favor. Aos senhores pais, sabem o quanto a amizade entre nós formandos cresceu nesses últimos anos. Com o tempo, tornamos sólidas as amizades que não serão abaladas. No livro da vida, que escrevemos às muitas mãos, identificamos leais amigos, ganhamos novas tias, tios, avós, acrescemos aos amigos dos amigos, mas acima de tudo, consignamos uma lista de novos e verdadeiros irmãos. Faço alusão com um carinho sem mensura aos colegas que perderam um ente querido e desta forma, falte um abraço, afirmo-lhes, seus entes queridos estarão, pelo amor de Deus que é Pai, comemorando a nossa vitória, porque mesmo que exista ausência física, não há como apagá-los das boas lembranças que deixaram gravados no coração e na memória de cada um de nós. Por este só motivo, estão de alguma forma presentes. Não deixaria de proferir aos nossos familiares e amigos que a 10ª turma de medicina edificou história naquele município. Deixamos história nos anais do Centro Universitário Unir. Dentre os formandos dessa turma encontram-se 3 dos ex-presidentes daquele centro acadêmico, que saudosamente e carinhosamente levam o nome da doutora Márcia Muck, tão querida professora, que nos deixou órfãos dos seus conhecimentos no primeiro período, consigno em suas intenções as nossas homenagens póstumas. A capacidade de reformular conceitos, extirpar preconceitos, buscar alternativas inovidáveis, formar opiniões seguras, exteriorizar o pensamento, enfim, agir de forma consciente, foi mais do que nos doutrinado no Centro Universitário Unir. Fomos estimulados a pensar e a agir cientificamente embasados. Ensinaram a argumentar com contra-razões, a apreciar a aversão às ilegitimidades e posturas que tipifiquem condutas antiéticas. A instituição bem qualificou-nos com altivez, honraremos sua chancela em nosso diploma. É natural reverenciarmos grandes nomes formados em medicina, assim como nós, a partir de agora, virtuosos homens como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, João Guimarães Rosa, Juscelino Kubitschek. Contudo, vocês, queridos professores, são os artesãos que moldaram a conduta ética profissional, com exemplos que levaremos solidificados na memória. Serviram-nos de espelho durante o tempo em que academicamente convivemos. Ao observá-los, por certo, espelhava no nosso imaginário aquilo que gostaríamos de dizer. Os senhores verdadeiramente são dignos do nosso reconhecimento sem mensura e, acima de qualquer coisa, das homenagens que recebem. Cada um de nós manifesta preferência
preferências e afinidades, mas lembro-lhes, vocês são o consenso da 10ª turma de medicina. Antevemos nas pessoas de vocês, dedicadíssimos mestres, o comportamento que deveremos ter como profissionais éticos, humanitários e dedicados aos nossos pacientes. A partir de agora, colegas, saímos da faculdade como formadores de opiniões e instituidores de ideias. Comemoraremos as alegrias advindas do nosso esforço e, ante a nossa conquista, alguém neste instante, dentre os senhores, pode estar pensando que jovens, de sorte, eles são. E com absoluta convicção, digo que somos. Deus concedeu-nos a bênção de nascermos de pais dedicados, complacentes, abnegados, pais que apostaram em nosso futuro, pais que nos relembram todos os dias que haveremos de devolver à sociedade o que recebemos como dádiva. Queremos, sobretudo, senhoras e senhores, que entendam ser a nossa formação restrita à dissecção de corpos humanos sem vidas. Se nós, humanos, somos humanos, seguramente sofremos transformações na nossa maneira de ser. No nosso crescimento espiritual, nesse momento, é inegável. Tornamos-nos mais humanizados e sensíveis. Seremos médicos de homens e almas, assim com maturidade e comprometimento, como consta no juramento de Hipócrates. Pois bem, lá se vão 6 anos, rápidos e fascinantes demais. O correr da vida é assim mesmo. Esquenta e esfria, aperta e daí dá frouxa. Entre sossegos e desinquietações, resta-nos agir com demasiada coragem, capaz de nos superar os novos desafios, sem nos afastar jamais do ideal hipocrático, uma vez que, a partir de agora, passamos a ser todos cavaleiros da Ordem da Esmeralda. Enfim, despeço-me de todos os senhores e senhoras, e nada mais justo em homenagear o centenário de João Guimarães Rosa, lançando mão de suas palavras de despedida entoadas há mais de 80 anos em seu discurso de oratória, em que ele diz: eu lamento, minha cara madrinha, ao apresentar-lhes as despedidas e agradecimentos dos meus colegas, não poder falar a todos eles a um só tempo, para que sentisse na prata de suas vozes o ouro de seus corações. Que Deus nos proteja pelos próximos sertões, e a todos vocês, editores-chefes e formadores e oradores deste momento, o meu e o nosso muitíssimo obrigado.